22 de dezembro, 10h27 da noite. Tá chegando o Natal, minha gente. Natal tá batendo a nossa porta. E você, já fez a cartinha? Já pediu o seu presente pro Papai Noel? Eu pedi a minha, já fiz. Aqui, ó, aqui na minha árvore, ó, tem uns envelopes aqui, ó, tá vendo, ó? Ó, esse aqui, ó. Minha cartinha já tá aqui já. E você, já fez o seu pedido? Bom, seja bem-vindo ao meu vídeo, a mais um vídeo. Esse é o vídeo de número 117. Eu estou no YouTube desde então. E desde que eu entrei no YouTube, eu estou gravando e publicando todos os dias. Um vídeo todos os dias. E eu basicamente falo sobre as minhas experiências, falo um pouco sobre algo que eu li, eu conto sobre o meu desenvolvimento pessoal, meu desenvolvimento profissional. Eu falo também um pouco sobre carreira, falo também sobre paternidade, família. Então eu tenho aí alguns vídeos já que eu abordo esses assuntos. É claro que todos os vídeos é possível, que eu os complemente mais à frente, né. Porque se eu pegar um tema, por exemplo, paternidade, é impossível que em um vídeo só eu fale tudo a respeito desse tema, né. Então eu vou dentro de um tema central, eu pego um pedacinho dele e dou meu pitaco. E aí pode ser que no próximo vídeo eu dou outro pitaco. Paternidade mesmo eu já devo ter falado umas 3, 4 vezes. Carreira também. Eu falei também um pouco sobre comércio e logística internacional. Ano que vem teremos novidades. Então eu falo também sobre isso, que é, na verdade, o meu ganha-pão, é o que eu sei fazer desde 2003. Então eu falo sobre a minha vida, né, conto as minhas experiências. É claro que a minha intimidade, né, isso aí eu guardo para mim, óbvio. Mas o que eu posso abrir, o que eu quero abrir para você, eu venho aqui e falo nos vídeos. É interessante que a gravação dos vídeos, ela começou para eu documentar a minha jornada de conhecimento, tá. E começou aí há cento e poucos vídeos, esse é o vídeo de número 117, porque eu decidi em 2025 a voltar a estudar. Eu decidi em 2025 a incluir algumas atividades que eu não estava praticando. Então atividades elas, escrita, leitura e gravação de vídeo, tá. A escrita e a leitura, obviamente, elas entraram primeiro. Então eu comecei no começo do ano já comecei a ler livros, né. Hã, eu comecei a escrever num diário, vamos chamar assim, e aí eu fui fazendo essa atividade. Eu reconheço que a escrita para mim foi bem mais fácil do que a leitura, tá. Porque a escrita eh, você senta ali, né, eu no meu caso aqui, eu sento aqui na minha mesinha, na minha poltrona, pego a minha cadernetinha e vou escrevendo lá, né. Deixo assim meu pensamento fluir e vou escrevendo. No caso da leitura, é um pouco mais difícil o exercício, porque você precisa se concentrar, você precisa de foco, você precisa extrair ao máximo o que o autor a mensagem que o autor está querendo passar com aquele livro, né. E eu senti que eu, eh, eu poderia ter extraído mais ainda dos livros que eu li em 2025. E é por isso que eu comecei a ler o Como Ler Livros. Ali ele mostra, principalmente, ele dá ótimas dicas práticas de como você ler livros expositivos, que ele chama, que são os livros de não ficção, os livros práticos que te ensinam alguma coisa. E
E eu ainda estou lendo esse livro. E para você ver, eu comecei esse livro, se eu não me engano, foi no dia 26 de setembro, né? Agora, ó, 22 de dezembro, 3 meses, e eu não acabei de ler ainda. Por quê? Porque ele é um livro denso. É um livro que eu leio ali um parágrafo, uma página, eu preciso rabiscar, eu preciso pensar, eu preciso imaginar aquilo na prática. Ou muitas vezes, o que eu faço? Eu li um capítulo, eu vou lá, pego um livro qualquer que eu tenho aqui e tento aplicar aquele capítulo que foi lido. Então é um livro mais denso, eu estou demorando um pouco mais para lê-lo, mas está saindo, né? Uma hora eu vou finalizar. E aí, descrever a minha jornada aqui, ela me possibilitou prestar mais atenção na minha vida. Ela possibilitou eu enxergar mais facilmente os meus erros e os meus acertos. Então, nesse ponto, a gravação de vídeo começou a me ajudar demais, depois que eu a incluí nas minhas atividades de 2025. Pra você ver, eu estou no 117, então isso aqui 117, 3 meses e pouco, né, vai 4 meses, ó, no 120 serão 4 meses, né. Eu estou há 4 meses gravando vídeo, e nós já estamos em dezembro. Então assim, em 2025 eu fui construindo uma bagagem para depois começar a descrever a jornada. E tá sendo muito legal, tá sendo muito divertido e muito surpreendente para mim. Bom, hoje eu quero falar com vocês sobre uma passagem do livro Diário Estoico. Esse livro ele foi sugerido também por um consultor, que eu contratei no finalzinho do ano passado, e ele me ajudou bastante com algumas orientações. E uma das instruções dele foi ler o Diário Estoico. O Diário Estoico, ele é um livro sobre filosofia estoica, né? E ele tem uma mensagem por dia. Então começa lá, por exemplo, 1º de dezembro. Aí põe o título e embaixo ele põe o título, depois ele põe uma passagem de um filósofo estoico e depois o autor ele descreve com palavras mais do nosso cotidiano, usando um pouco de analogias, explicando o que ele entendeu sobre aquela frase do filósofo, né, da antiguidade. Então não é de religião, não é nada disso. Então eu recomendo esse livro, porque é óbvio que nem tudo você tira, né? Você consegue tirar de lição, mas como ele é um exercício diário que você faz, ele te ajuda até no hábito da leitura. Então eu indicaria você, a partir de 2026, ler o Diário Estoico. Se eu não me engano, não, ele tem digital, porque eu mesmo não tenho ele na versão física e eu leio ele no meu celular. Estou apontando aqui porque o meu celular é minha câmera, né? É meu webcam aqui. Bom, o tema central do mês de dezembro é meditação sobre a mortalidade. Eu confesso que assim que eu me deparei com esse tema, a primeira coisa que eu pensei foi: pô, será que não teria um outro mês melhor para a gente abordar sobre esse assunto? Vai abordar sobre meditação sobre a mortalidade justo no mês das festas de final de ano, onde está todo mundo ali, né? Empolgado com as festas, com férias e tudo mais, né? E aí eu confesso que foi a primeira coisa que eu, que eu pensei. Mas, obviamente, eu segui em frente, né? E tem algumas passagens muito interessantes. O que eu queria abordar hoje é a passagem do primeiro dia, do dia 1º de dezembro, quando o assunto, o título desse ensinamento, vamos chamar assim, é o finja que hoje é o fim. Finja que hoje é o fim. E aí, embaixo desse título, tem uma passagem de Sêneca, que ele escreveu nas Cartas Morais. Eles colocam uma passagem grande, mas a frase que me chamou a atenção é: aquele que põe os toques finais em sua vida a cada dia
nunca falta tempo. Então eu vou repetir. Aquele que põe os toques finais em sua vida a cada dia, nunca falta tempo. E eu confesso que essa frase, ela me fez pensar em como nós devemos agir, de maneira que nós evitemos assuntos, insignificantes. E que nós nos concentremos sempre em deixar claro para aqueles que a gente realmente, para aqueles que realmente importam em nossa vida, o quanto nós os amamos e o quanto nós devemos nos manter firmes, juntos e bem. As fatalidades, ela podem ocorrer a qualquer momento, né, então, assim, todo dia que eu, pelo menos, todo dia que eu saio de casa, eu me benzo, peço para Deus me proteger, proteger a minha família, proteger a minha saúde, para que eu volte bem para casa. Então, todos os dias eu faço isso. Hã, mas assim, nada melhor do que manter esses toques finais ajustados em seu devido lugar, né. É claro que nós não devemos viver uma vida sem semear, sem abrir novas oportunidades, com medo de deixarmos portas abertas, caso essa fatalidade ela venha ocorrer. A gente não deve fazer isso. Nós precisamos, obviamente, evoluir, precisamos aprender, precisamos crescer, né? E nós precisamos amadurecer como seres humanos. Então, nós não podemos deixar que o medo nos, nos trave, né? Nos pare. A gente não pode deixar que isso aconteça. Mas, em muitos casos, manter essa ordem resolvida, que foi o que Sêneca falou, ela nos traz uma tranquilidade, um senso de dever cumprido. E aí é por isso que ele fala: aquele que põe os toques finais em sua vida, a cada dia nunca falta tempo. Então, o seguinte clichê lá, viva como se não houvesse amanhã, ele não deve ser encarado como, vou jogar tudo pro alto e fazer o que eu não fiz até agora. Não, pelo contrário. Nós devemos encará-lo como: vamos deixar tudo em ordem, em harmonia, dizer eu te amo para as pessoas mais próximas e encarar os desafios que vêm pela frente, sempre mantendo organização e ajuste e o toque final. Essa foi a reflexão de hoje, gente. Muito obrigado e até amanhã.